Olá, muito boa noite, amigos agricultores, pecuaristas e agroempresários de todo o Brasil. Começa agora o Consultor Terra Viva. Informações, tendências de mercado, estratégias de negócio e investimentos. A economia do agronegócio e o mercado de ponta a ponta, aqui no seu canal de quem planta e cria. No programa desta segunda-feira, abrindo a semana após feriadão aqui no Brasil, eu vou receber aqui no estúdio o presidente da Associação Brasileira da Piscicultura, Peixe BR, Francisco Medeiros. Boa noite, Francisco. Obrigado por atender nosso convite aqui para esse bate-papo sobre um assunto tão delicioso assim como é peixe, né? Delicioso e saudável. Né? Saudável, é verdade. Extremamente saudável. Muito bom, seja muito bem-vindo. Ô, Francisco, vamos começar a nossa conversa aqui sobre o próprio setor aqui. Você preside uma entidade relativamente nova, né? Que é a Peixe BR, acho que tem 2 anos mais ou menos, 2 não é anos. isso, né? E que surgiu aqui em função do crescimento aqui, do interesse por alimentação saudável, tem a ver com peixe, o crescimento da produção aqui. E, claro, por razões também de situação dentro do cenário aqui dos órgãos regulatórios aqui desse setor, extremamente importante, que, aliás, é um assunto ainda bastante polêmico, um setor que não se situou ainda em nenhum ministério, a gente está acompanhando essa evolução aqui. Mas, antes disso, eu gostaria que você traçasse aqui um cenário, como é que está o setor da piscicultura aqui no Brasil? E é bom lembrar o nosso amigo telespectador, estamos falando aqui não é em pescaria de alto mar, não é pescaria esportiva, estamos falando em criação de peixe, né, Francisco? Exatamente, é o peixe de cultivo, peixe como nós de cultivo, falamos, não é né? verdade? O setor tem crescido muito nos últimos anos no Brasil. Esse crescimento aconteceu principalmente, hoje a gente tem uma população que está preocupada principalmente com a saúde. Verdade. Você vai no médico, ele quase que receita, ao invés de remédio, receita comer peixe. Então, olha que maravilha. É verdade. E isso é muito bom. É um crescimento que aconteceu de uma forma muito desordenada. E chegou num determinado momento que não tinha mais condições de continuar o seu crescimento sem resolver algumas questões, entre aspas, pendentes. A mais importante é a organização do setor. Então, é um setor grande, é um setor que tem uma indústria muito forte, porque quando eu falo de um produtor, eu não estou falando simplesmente do ato dele criar. Atrás dele eu tenho uma indústria de ração, eu tenho uma indústria de equipamento, eu tenho uma indústria de medicamentos, eu tenho uma indústria frigorífica, uma estrutura de logística, de comercialização. Então, uma cadeia muito grande e todos dependendo dos mesmos objetivos, com a mesma finalidade. Então, um grupo de produtores do Brasil, um maior grupo, inclusive, no início aqui do estado de São Paulo, se reuniram no final de 2014 e logo no início de 2015 criaram a Peixe BR, que é a Associação Brasileira da Piscicultura, com o objetivo de criar um guarda-chuva que abrigasse todas as estruturas, todos os segmentos da piscicultura. Nesse primeiro momento, o objetivo é criar uma política única para o setor, que todos possam estar falando a mesma linguagem, para que possa se caminhar num caminho mais seguro, pensando da mesma forma, se estruturando, se fortalecendo, para que de fato a gente possa, a médio e longo prazo, ser uma proteína animal importante na cadeia produtiva e na economia do Brasil. Você fala na Peixe BR aqui, você reúne todos os setores, incluindo pescados de água doce e salgado, ou especificamente... Olha, o objetivo é englobar todos. Só que o cultivo hoje de peixes em águas marinhas ainda é pequeno. Nós temos aqui no litoral do Rio e no litoral de São Paulo, inclusive, um dos mais importantes. A maior participação, acima de 98%, continua sendo da produção em águas continentais, dentro do continente. Então, em função disso, o maior foco é esse. Apesar que quando a gente trata de políticas públicas, nós também estamos tratando junto aos governos a questão do cultivo no mar. Agora, vamos tentar dar uma situada aqui no setor como um todo. Aqui. Nós estamos falando aqui de peixes, principalmente de água doce aqui. O que se destaca aqui? Ainda é a tilápia como predominante no cultivo, né? Hoje nós temos assim, bastante bem distribuído no Brasil. Nós temos assim a região norte com a produção de peixes nativos, especificamente Tambaqui. Então nós temos Rondônia como o maior produtor. Rondônia é o maior produtor. Aí nós temos, logo após Rondônia, o estado do Mato Grosso, que aí já começa a dividir um pouco. O Mato Grosso tem bastante tambaqui, mas tem uma produção de pintado significativa, é o maior produtor de pintado, e hoje já começa também uma produção de tilápia. Então nós temos na sequência Amazonas,
ok? Depois da Amazonas nós temos Pará, Tocantins. Então, esses são os principais estados de peixes nativos, ou seja, que a gente chama nativos são aqueles peixes que são da própria região também. Da própria região, né? Muito consumidos na própria região, Sim. apesar que hoje se vende aqui para São Paulo, para a região verdade. sul. Se encontra Agora, a maior produção no Brasil hoje é de tilápia. Ou seja, ela se situa principalmente na região nordeste. Nós tínhamos até uns 2 anos atrás o estado do Ceará com uma produção excepcional, mas secaram-se os lagos, né? Sim, é verdade. E aí houve uma migração, principalmente para o São Francisco e para o Piauí. Nós tivemos um crescimento rápido da tilápia nos últimos 2 anos no Piauí, decorrente disso. E aí nós temos o Paraná, que é o maior produtor hoje do Brasil. Pois é, me chamou a atenção isso aí, né? Muito grande. O Paraná tem uma diferença muito importante. É muito bem estruturado. Ou seja, a infraestrutura de produção de forma jovem, de alevino. Especificamente tilápia, que é predominante. Tilápia. Aí o resto é tilápia. Hoje, tilápia já é mais de 50% da produção brasileira. Deve alcançar, ao final de 2017, algo em torno de 57% a 60% da produção de peixe de cultivo no Brasil já deve ser de tilápia e tende a crescer para nos próximos anos esse crescimento é maior. Isso, aí na sequência, depois do Paraná, nós temos o estado de São Paulo, que nos últimos 3 anos teve um crescimento fantástico, grande parte dela, porque o setor da indústria, que é processamento, é muito forte, comercialização. Está perto do mercado consumidor. E tem empresários que sabem fazer isso muito bem, sabem lidar com esse mercado. E hoje nós temos um filé de tilápia que tem uma característica fundamental, ele é um filé padrão, pode ser oferecido aqui no mercado fresco, congelado, é um produto que atende todas as classes e todas as etnias, exatamente porque conforme o tempero que você usa, ele se adapta. É um produto que se consegue fazer em menos de 10 minutos, ou seja, a dona de casa não tem tempo hoje, numa terça-feira, na hora do almoço, de fazer uma comida que demore muito. Então, ela atende especificamente esse mercado e é uma commodity internacional. Os nativos hoje está crescendo, um crescimento significativo, uma economia importante, principalmente no estado de Rondônia e Mato Grosso, mas nós ainda temos um dever de casa muito grande, que é a profissionalização do setor. Vou dar só um exemplo para você. Somente a região do Paraná, de Cascavel e Toledo, tem 22 frigoríficos processando pescado. Rondônia, que é o maior produtor de peixes nativos do Brasil, tem apenas 3. Mato Grosso tem 6, ou seja, a infraestrutura nesses estados está muito mais avançada. Então, quem trabalha com nativo, nós temos muito o que fazer ainda para poder chegar ao que é tilápia hoje. O que eles estão colhendo de resultado foi a estrutura que foi implantada alguns anos atrás. Mas uma coisa, Francisco, o que está puxando esse interesse pela piscicultura, pela criação aqui de peixes aqui, especialmente no caso que você citou aqui, a tilápia e outros peixes nativos aqui? Aumentou o consumo aqui no Brasil? Aumentou a demanda? O setor tem crescido na taxa superior a 10%, é que tem anos que sobe, chega até 15%. Sim. Então vamos imaginar que nós estamos numa economia em que os crescimentos são negativos, ou no máximo 1, 2%, e eu tenho um setor com 10%. Eu tenho uma China crescendo dentro do setor, mesmo num ambiente extremamente hostil de mercado, sim, porque eu estou vendendo esse produto para o consumidor final. Então, é uma característica específica dessa proteína, que ela tem crescido em taxas superiores às outras proteínas de origem animal, e num ambiente extremamente ruim da economia. Em função disso, quando você faz uma análise de mercado, peraí, se a situação econômica é tão ruim, esse negócio cresce acima de 10%, imagina se isso fica bom. Muito bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, seguinte, vamos falar de alguns desafios importantes que tem esse setor ainda. Tem bastante coisa aqui que precisa ser resolvida aqui para a coisa realmente deslanchar. A gente volta em seguida. Estamos de volta com o consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta, aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. Lembrando que hoje a gente está recebendo aqui no nosso estúdio, para a conversa ao vivo, o presidente da Associação Brasileira de Piscicultura, Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR. Francisco, a gente conversava sobre o setor aqui no Brasil, que está crescendo. Agora, chama a atenção, né, que o setor de piscicultura ainda não conseguiu ser localizado dentro do quadro do governo federal, né? Já foi ministério, já foi secretaria no Ministério da Agricultura, agora parece que está indo para o Ministério da Indústria e Comércio. Como é que está essa situação e o que
Qual é que vai ser o desfecho disso aí, hein, Francisco? Realmente o setor tem uma característica extremamente interessante, porque nenhum segmento do agronegócio no Brasil sofreu uma interferência política tão grande quanto tem sofrido o setor de aquicultura. Nós, durante a época do extinto Ministério da Pesca e Aquicultura, nós tínhamos um ministro a cada ano. E nos últimos 3 anos nós temos um ministério a cada ano, né? Então você vê a coisa interessante. Já faz aproximadamente 6 meses que foi transferida a Secretaria de Pesca e Aquicultura, que estava no mapa, que nós achamos que lá, que de fato é o seu local, que é o lugar do agronegócio, foi transferido para o MEDIC, Indústria e Comércio. Isso trouxe uma discussão muito grande no setor produtivo no Brasil. E atualmente a comissão que analisa a medida provisória 782, que transferiu para o MEDIC, na última reunião de terça-feira da semana passada, o relator apresentou uma nova proposta, que é a criação de uma nova secretaria, saindo do MEDIC e indo para a presidência, ou seja, criando uma secretaria com status de ministério. Aí vai dar mais de um ministério por ano, então. É realmente bastante estranho esse interesse tão grande político pelo setor, né? E isso acaba nos atrapalhando muito no desenvolvimento da atividade. E vou dar alguns números que justificam isso. Segundo os dados da Peixe-BR, o ano passado nós produzimos 640 mil toneladas. Atualmente, na mesa lá da Secretaria de Agricultura e Pesca em Brasília, no MEDIC, tem solicitações somente para criar peixe em águas da União, que são os lagos das hidrelétricas, solicitações para mais de 1.800.000 toneladas. Processos esses que muitos deles têm mais de 10 anos que estão tramitando, em média de 3 a 4 anos. E para se fazer essa alavancagem, o governo precisa apenas de sentar e assinar termo de cessão, ou seja, é uma atitude que se usa caneta e papel, sem a utilização de nenhum real. Então, esse problema nós tínhamos no Ministério da Pesca e Aquicultura, que os processos não andavam, continuou em parte no Ministério da Agricultura, continuou no MEDIC, e se mudar de novo, provavelmente vai continuar. Então, o setor cresce a números superiores às outras atividades do agronegócio, mesmo diante de todas as dificuldades que a gente tem hoje com relação... Na economia e na burocracia. Na burocracia. Que outros tipos de desafios esse setor enfrenta aqui nesse crescimento que vem acontecendo aqui ultimamente? Tem problema de licenciamento ambiental também, né? Aí já é uma política dos estados. Sim. Então, o setor cresceu muito mais rápido do que os estados conseguiram criar legislações para regulamentar. Hoje, nós na Peixe-BR, quando nós iniciamos em 2015, nós tínhamos um verdadeiro caos. Eram poucos os estados, praticamente o Paraná, Mato Grosso e Rondônia, que tinham uma política mais definida. E nós começamos a atuar estado por estado. Aqui no estado de São Paulo mesmo, ajudamos na criação da Peixe-SP, já tinha uma associação, mas essa foi fortalecida. No final do ano, criou-se uma legislação para o Estado. Nós atuamos também junto à Associação Goiana de Piscicultura, AGP, o ano passado, que também regulamentou no Estado do Goiás. Acabamos de fazer uma ação, desde o ano passado até agora, no Estado de Tocantins. Nesse momento, nós estamos trabalhando no Estado do Pará e Minas Gerais, porque são 2 estados que têm uma importância muito grande no setor, mas cuja legislação ainda deixa muito a desejar. Então, hoje o licenciamento ambiental é o maior empecilho, depois de Águas da União, para o desenvolvimento da atividade, por um fator extremamente simples. Os bancos não podem fazer liberação de crédito. Não consegue crédito sem licenciamento. Até recentemente, o Estado de São Paulo tinha 20 licenças de operação. Imagina um estado que produz 60 mil toneladas com o número de licença de operação dessa. Então, é um trabalho bastante intenso e sensibilizar os governos não tem sido fácil nesse sentido, porque eles não conseguem enxergar a atividade como uma atividade das mais importantes para a cadeia do agronegócio. Agora, em termos de política de crédito, para investimento, para custeio da atividade, existe já uma política? Existe. Dentro do Plano Safra tem dinheiro para isso? E não consegue fazer a captação do recurso. Vou dar um exemplo. Há aproximadamente 3, 4 anos, o BNDES disponibilizou uma linha de crédito para o setor de 500 milhões. Depois de 3 anos, cortou a linha de crédito, agora, no meio de setembro, porque só teve uma captação de 60 milhões. No plano pecuário de
2015, nós tínhamos 4 bilhões disponível. Foi captado 700 milhões. E não é porque as pessoas não precisam de dinheiro. Por causa desses empecilhos. É porque não tem licenciamento ambiental. Existe um pré-requisito lá de que se não tiver licenciamento ambiental, não tem liberação de recursos. Esse é um grande desafio que nós temos hoje para sair desses 10% para 20%, 25% de crescimento ao ano. Vocês têm algumas demandas também com relação à sanidade, né, junto ao governo. Como é que é essa questão? Essa questão é o seguinte, é aquilo, a gente volta, o setor cresceu muito mais rápido do que o governo possa imaginar. Então nós não tínhamos uma legislação que regulamentasse a questão da sanidade. Inclusive agora, no dia 22 de setembro, entra em vigor o primeiro Programa Nacional de Sanidade Aquícola. Veja só, nós tivemos um ministério durante quase 12 anos e somente agora está se saindo um programa de sanidade aquícola. E sem sanidade é igual você querer correr com o Bolt de bengala. Você entendeu? Nós precisamos de todas as ferramentas que sejam importantes para a produção e para a comercialização estejam intactas. Então esse é um outro desafio, ou seja, a questão de águas da União, licenciamento ambiental e sanidade aquícola. É a questão bem estruturante do setor, é a base do setor que hoje nós estamos construindo. Muito bem, vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo vamos falar do potencial imenso que tem esse país aqui em termos de piscicultura, para alertar as autoridades aqui na necessidade de mexer nessas coisas que estão pendentes aqui, que são os desafios ainda enfrentados pelo setor. A gente volta em seguida. De volta com o consultor Terra Viva, e o nosso assunto hoje é peixe. Eu converso aqui com o presidente da Associação Brasileira de Piscicultura, Francisco Medeiros, a Peixe BR. Francisco, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, vamos falar um pouquinho do potencial do Brasil. A gente é um país continental aqui, cheio de rios por tudo que é lado, ou seja, o potencial nosso é imenso, né, em termos de variedade de peixes, né? Sim. Nós produzimos no ano passado 640 mil toneladas de peixe. Somente os lagos das hidrelétricas, cuja Agência Nacional de Água já baixou portaria, já determinou que nós podemos produzir 3 milhões e 800 mil toneladas. Ou seja, uma capacidade muito grande. Lembrando que a China produziu ano passado 61 milhões de toneladas de peixe. Não chegamos a 1% aqui? Não chegamos a 1% disso aí. Agora, o nosso potencial é muito grande, haja vista que o nosso consumo per capita de peixe oriundo da pesca é em torno de 4 kg habitante ano, oriundo hoje do peixe de cultivo 3,2 e 2 quilos oriundo do peixe importado. Ou seja, nós estamos pagando todo ano para outros países 1 bilhão e 200 milhões de dólares de importação de peixe. Então nós temos uma demanda não atendida dentro do mercado muito grande e que podemos crescer muito mais. Só com essa substituição de importações já seria um universo excelente aqui. Isso que o Brasil ainda tem condição de exportar muito também, né? Sim, na realidade, a China, que produziu 61 milhões de toneladas, produziu comprando milho e soja do Brasil, que essa é a base de alimento. Teoricamente, nós temos condições de competir com eles no mercado internacional. E é esse o nosso trabalho da Peixe BR, que é criar a infraestrutura necessária para transformar o peixe numa commodity e mais uma proteína animal para que possamos ir para o mercado internacional, competir e oferecer proteína de boa qualidade para o mundo. Potencial é imenso, então. Temos de oportunidade de criação e também em termos de demanda, né? Interna e externa. Interna e externa, porque nesse momento no Brasil a proteína que tem condições de crescer a taxas superiores a 10% é somente o peixe. Muito bom. Bom, a gente, para finalizar aqui, o endereço eletrônico de vocês, para quem quiser entrar em contato, é peixebr.com.br. Aí, pessoal interessado, e olha, pessoal do governo, vamos dar um jeito nesse negócio, né? Não faz sentido, um setor tão importante assim, está abandonado literalmente aqui pelos órgãos públicos, da medida que não sabe nem qual é o ministério em que se situa esse setor tão importante do nosso agronegócio. Francisco, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, volte mais vezes, sucesso com esse setor aí. Agradeço pela oportunidade, você terá boas notícias futuras. Muito bom. A gente fica por aqui com o nosso consultor Terra Viva desta segunda-feira. A nossa agrocidade homenageada de hoje é Sorriso, no Mato Grosso. Para quem não sabe, além de maior produtor de soja e milho do país, também um grande produtor de peixe de criação, né? Peixe lá em função até da abundância de matéria-prima para ração animal. Boa noite a todos e até amanhã.